Eu sou a Raquel aqui da Arteira. Eu ajudo artesãs a pintarem em peças de gesso MDF e terem um acabamento perfeito, para assim dobrar o valor das suas peças. Isso é muito importante. Então eu ensino coisas que nós usamos aqui no nosso ateliê e que a gente foi desenvolvendo durante todos esses anos que a gente pinta. Eu quero deixar claro que não é a verdade absoluta, cada uma faz a sua maneira. O que eu quero mostrar aqui para vocês são dicas do que nós utilizamos aqui no nosso ateliê e que eu, na prática, depois de mais de 20 anos pintando, a gente vê coisas que dão resultado, maneira de fazer, que tinta usar, como usar. Então a gente sempre testa muito os materiais e a maneira de fazer para facilitar a nossa vida. E eu estou aqui para ajudar vocês a facilitar a vida de vocês também. Porque quem trabalha com artesanato sabe como as coisas são demoradas, que é um trabalho muito que exige muita atenção, muita dedicação, muito esforço. Algumas pessoas não têm um método, não têm uma técnica, então as coisas se tornam ainda mais difíceis. Como eu já falei na última live da terça, vou falar de novo para quem não estava. Nós estamos nos mudando de loja, vamos para outra loja, os ciclos vão se encerrando e a gente tem que ir evoluindo. Então, depois de todos esses anos de trabalho, a gente é muito grata por esse lugar que nós ficamos durante tanto tempo. São 12 anos com a Leti e mais alguns anos antes eu já estava aqui. Então a gente é muito grata por todos que prestigiaram a nossa loja aqui nesse endereço e convidamos todos para depois conhecer, quem mora aqui e quem mora por perto, conhecer a nossa loja nova, que vai ter outras opções. Nós vamos ter uma sala de pintura maior, mais clara, mais espaçosa. Nós vamos ter muitos materiais. Nós vamos vender peças cruas, que a gente vende com fundo branco já, peças de gesso, resina, guardanapo, tinta, papel, tudo isso nós vamos ter na nossa loja. Então, aguardamos vocês para nos visitar. Hoje nós vamos fazer essa palavra, que são bolsas. Depois nós vamos aplicar essa palavra numa placa e vamos botar os ganchinhos. Então eu resolvi fazer um patchwork nessa palavra, fazer uma coisa bem delicada, bem feminina. Boa noite. Uma coisa bem delicada, bem feminina, para nós aplicarmos na nossa outra peça. Então eu vou fazer um trabalho com stencil. Eu já selecionei aqui os que eu vou usar e as cores. Então aqui eu usei orquídea, palha, rosa chá, primavera, rosa pink e lilás. Então tudo em tons de rosa e lilás, que são as minhas cores favoritas. Então vai ficar uma coisa muito delicada, bem bacana mesmo com essa cor mais forte aqui na ponta. Então eu selecionei aqui os stencils. Esse aqui é um stencil antigo nosso. Ele fica muito bom, porque depois em cada lugarzinho aqui onde eles se encontram, a gente pode colocar uma pérola, ou um brilho, ou o que vocês acharem melhor. Deixa eu só... A palavra é grande, então eu vou botar aqui em cima. A primeira nós vamos fazer com o palha, porque como eu disse aqui, a cor mais forte delas, uma das mais fortes, e depois tem o pink. Então aqui eu vou usar o palha para dar uma suavizada. Então assim, lembrando que o stencil é uma lâmina de
acetato, né? De acetato é uma coisa que a gente usa muito e facilita muito o nosso trabalho. Dá para fazer também com... daria para fazer a mão livre, todo com xadrez, com listrados, mas o stencil também fica bonito. E nós vamos usar hoje, vou usar esse, vou usar listrado, vou usar de florzinhas, vários tipos. Então, eu peguei o paninho ali para ir limpando. Pegar sempre o batedor seco. O que atrapalha às vezes as pessoas que vão fazer o stencil é que borra um pouco, vaza um pouco de tinta. Isso acontece quando o pincel está úmido ou quando a pessoa pega muita tinta de uma vez só. O stencil, ao meu critério, ele fica bonito quando ele é bem suave. Não precisa ser muito forte, muito com a tinta muito viva. Então, coloca bem a tinta no pincel e ainda tira o excesso aqui no papel, que daí não tem erro. Eu vou fazer batendo, porque o espaço que a gente tem aqui nos buraquinhos é pequeno. Então, se eu for fazer esse movimento, às vezes não pega em tudo de maneira uniforme. Então, a gente prefere deixar para fazer aquele movimento quando os espaços do stencil são um pouco maiores. Dá oi, Leti. Oi, boa noite. Ela tá cansada de empacotar coisas. Também esse calor. Acho que, como vocês podem imaginar, acho que tem pouca coisa. Meu Deus. Eu tinha que ter contado, né? Quantas carnes, idas e vindas. Quem trabalha com artesanato sabe que a gente gosta de comprar material e existe uma infinidade de opções. Então, é bom que a gente vai descobrir várias coisas, né? Que estão guardadas há algum tempo. Se a gente parasse de comprar agora, quanto tempo a gente pintaria ainda? Bastante. Alguns anos, né? Meu Deus. Isso que a gente nem mexeu ainda em tudo, né? Quando a gente trabalha, eu moro aqui em cima, então fica muito fácil de guardar várias coisas, porque a gente tem muito espaço. Olha que bonitinho, é como se fosse uma telinha, que depois nós vamos botar uma pérolazinha, um brilho aqui no meio de cada um. Esse stencil fica bonito também para coisas de bebê. É só encaixar na última carreirinha do stencil que já está aqui na nossa peça. Recarrego o pincel. Eu gosto desse pincel que eu tô usando, porque ele tem uma pontinha mais arredondada, então ele pega bem direitinho em todos os espaços. Boa noite, Luciane. Boa noite. Boa noite, Valéria. Que a Valéria entrou agora. Podem ir falando aí se vocês tiverem alguma dúvida, que nós temos a Super Leti aqui para Esqueci da sombra, né? responder. As cores? Eu já peguei. A sombra? Peguei. Pegou? Mas esse aqui mesmo? Uhum. Vou misturar um pouquinho. Então é só ir sobrepondo. Boa noite, Dag. Para as emendas Nadir. ficarem bem certinhas.
Coloca direitinho. Boa noite, Sônia. Às vezes as pessoas nos perguntam se é mais fácil pintar gesso ou MDF e depende muito da peça. Eu acho que o MDF é um pouco mais elaborado, né? Assim, mas tem mais coisas que a gente faz, mas depende muito da peça. Tem peças de gesso que são muito fáceis e tem peças de MDF que são muito fáceis também. Técnicas muito rápidas e fáceis. Então depende da técnica que você escolhe usar. Tem coisas que são mais demoradas, tem coisas que são mais rápidas. Tudo tem o seu jeitinho de fazer. Agora eu vou usar esse aqui, que é um listradinho lindo. Eu vou fazer no palha, eu vou usar esse rosa, que é o nosso rosa romance, que ele é um pouquinho mais forte, mais vivinho do que o outro rosa que a gente gosta bastante. Quer botar, não? Pode ser. Eu só vou isolar aqui com a fita, só para não precisar ficar limpando. E lá também? Não, porque é redondo. Eu queria fazer um. Não, depois eu limpo. Eu já tenho cotonetes apostos. Usei o mesmo, Eu ia dizer. sem querer. Vai usar depois rosa. Tá. Peguei o mesmo pincel, mas não tem problema, porque era palha, então não vai... Eu já tirei aqui o excesso, pego mais um pouquinho de rosa. Ele só vai ficar um pouquinho mais claro, mas não tem problema. Eu não vou fazer muito carregado, eu vou fazer ele mais delicado. Essas cores são lindas, mas elas são cores fortes, assim, juntas. Se for tudo rosa e palha, fica bem suave. Mas como eu incluí o pink, o orquídea aqui, ele vai ficar um pouco mais vivo. Nós podemos botar na nossa loja, para nossas bolsas. Para as alunas? É. Boa ideia. Sempre é bom ter onde botar as bolsas. Vai ficar como se fosse vários tecidinhos. Quer limpar lá onde borrou o rosinha? Uhum. Ó, eu já tenho aqui um cotonetezinho. Antes de secar, a gente já limpa aqui onde passou a cor. Foi só um pouquinho, mas a gente dá só uma tiradinha com o cotonete úmido. Algumas alunas, às vezes, estão fazendo, terminam de fazer e secam, e depois vão olhar se ficou bom. Sempre antes de secar, a gente confere, porque se for necessário, nós podemos pegar um paninho úmido e limpar. Vou dar uma secadinha. A Leti vai isolar ali. E agora eu vou usar esse aqui, que são de mini tulipas, no nosso L. Eu vou fazer... Aqui a cor de fundo é um rosinha claro. E aqui eu vou usar... Era esse aqui. Esse? Tá. O orquídea. Quer trocar? Não, pode Pink? ser. Tanto faz. Pode ser esse. Tá, agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar o outro que eu gosto. Vou deixar os que são mais piorzinho por último. Todos eles estão sequinhos. Os pincéis. Às vezes a gente usou antes um pouco
E daí quando a gente vai usar, se ele está úmido, quando a gente começa a bater, a água desce e pode borrar e estragar o trabalho. Oi, Ione. Oi, Ione. Tem aquele cabideiro da menininha também que a gente pode fazer, né? Tem 2. Eu vi que tava falando. Bah, já Tu foi feito algum. Tu fez alguns, né? Meu Deus. Até verde eu fiz. Uhum, ficou lindo. Ah, nossa, você fazia de série aquilo. Como eu já falei, às vezes a gente faz uma peça que emplaca muito, faz muito sucesso e a gente faz. E depois ela dá uma paradinha e depois a gente volta a fazer depois de algum tempo. Agora eu olhei a peça e me deu vontade de fazer de novo. Fica um estampado bem delicadinho. Eu vou agora, a gente coloca, olha, pra não pegar no de... Faltou aqui, ó. Eu sei, mas é que aqui vai ficar ruim. Depois eu faço mais alguns ali. Vou dar uma recarregada. Vão falando aí, meninas. Vocês já nos acompanham ou estão vendo a nossa aula pela primeira vez? Coloquem nos comentários que nós gostamos de saber. Qualquer dúvida que vocês fiquem, vocês podem nos chamar. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente procura sempre responder para todas. Façam as perguntas de uma forma clara, que às vezes a gente não entende o que a pessoa está pensando. Então, se tem alguma dúvida, pergunta bem aquilo que você tem dúvida. Que se a gente puder ajudar, com certeza, com toda boa vontade, a gente responde. Certo? Esse vai ser pink. Sabia desde o começo. Eu vou gastar todos os pincéis, né? Agora eu vou usar um poá mais graúdo. Essa parte aqui é uma parte fácil. Eu sei que demora um pouquinho, mas depois eu vou mostrar aqui também a sombra. Eu vou usar o rosa, pink aqui no... Esse é o primavera, né? Esse é. Esse pincel tá com probleminha. Tá caindo os pelos, não? Tá velho? Há 2 situações que os pelos do pincel começam a cair. Quando ele é bem novinho, às vezes caem algum, porque na hora de prensar não pegam todos os pelinhos. E quando ele tá bem velhinho também, ele começa a perder os pelos. Mas a gente vai usando até... Morrer de vez. Pegar o cotonete e vou dar mais uma limpadinha aqui. Vou encaixar aqui na última carreirinha. Peraí, deixa um pouquinho. Tá um calor aqui hoje que, nossa.
Eu acho lindo o poá. A gente já usa em diversas ocasiões. Agora eu vou usar um de arabesquinhos. Esse aqui manchou, a gente esqueceu de lavar logo depois que usamos. E ele ficou branquinho assim. O ideal de, quando termina o trabalho, já lavar o stencil. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, porque eu me distraio terminando a peça. E às vezes eu esqueço. O bom é levar a peça no tanque onde você vai lavar e já vai com esse pincel junto e já faz a limpeza na hora. A teoria é linda. Faz o que eu digo ou não faz o que eu faço? Lavar stencil não é meu forte. Mas usar é. Tem tanto stencil ele fica lindo, ruim, né? Quando tem muita tinta. É. Boa noite, Loli. Esse aqui já dá... A Loli já foi lá conhecer a nossa futura loja. Já até carregou umas caixinhas. Já fez um carregamento ontem. Aceitamos voluntárias. Ó. Quem que tá miando? Aí, tá dormindo. Ah, é meu gatinho sonâmbulo. Tá sonhando com um gato preto que vem aí visitar ela de vez em quando na janela. Esse também não. E a senhora não tá dormindo? É ela? Hã? Tá sonhando? Ela tá sonhando. Vamos encaixando. Sim, vai ficar linda a loja. Vai, né, Lara? Ah, se alguém perguntou aqui uma coisa, deixa eu ver. Boa noite, meninas. Já tentaram limpar o stencil com acetona? Eu já ouvi alguém falando, mas não testei ainda. É bom? Oi, tia Mari. Tia Mari, dá boa noite. Boa noite, tia Mari. Já contou pra tua tia que tu vai se mudar? Não. Vamos pra uma casa nova, tia. Essa semana ainda. Mudanças. Prontinho. Esse é um stencil bem bonitinho. E agora, no último, eu vou fazer os quadradinhos. Peraí que eu tô... Esse aqui eu uso bastante. Esse stencil é muito antigo. Também não lavado. Também não foi muito limpo. Mas ele está bom. É só tá um pouquinho manchadinho. Quando a tinta seca no stencil, deixa de molho na acetona que sai. Já vamos Lembra que eu testar. deixei um dia no detergente? Que alguém falou não, numa no live? sabão em pó, né? É, não adiantou. É, vamos testar. Vou tentar na acetona. É, quem sabe, né? Que é mais forte. Viu, meninas? Todo mundo sempre tem uma dica útil. Nossa, a gente vê cada dica útil, né? Vou levar esse aqui já pra testar. Como que é o nome da pessoa que nos falou? Pra nós depois. É Fátima. Já vou testar, Fátima. Vou na bolsa já. A Lê te lembra sempre das coisas. Não se preocupe. Mas já pus na bolsa, devo lembrar. Prontinho, só vou recolocar aqui e fazer essa última partezinha aqui. Ó, ele ficou bem colorido.
bem alegre. Agora nós vamos fazer a sombra. Vai dar bem certinho o teu. Violeta. Sempre eu falo aqui dos tons degradê que a gente usa para fazer a sombra. Então, no orquídea, que é essa cor aqui que a gente pintou o fundo, nós vamos fazer a sombra violeta. Como essa cor é uma cor bem forte, bem viva, nós vamos usar ela, mas nós vamos tentar deixar ela bem suave. Ione, ela disse a Fátima disse que é para deixar de molho na acetona. Botei na bolsa já para testar hoje de noite. Tem acetona? Tenho. Tira o excesso, eu vou usar aqui o pincel chanfrado. Tira o excesso, põe a pontinha na tinta, carga lateral, espalha, espalha, encosta. Quando a gente encosta no papel, tem que terminar em 0, tá? Porque a gente põe a tinta aqui na pontinha, quando a gente espalha, ela desce um pouquinho. Mas ela tem que descer de uma maneira uniforme para terminar em 0. Porque às vezes as pessoas colocam muita água e quando vai espalhar, pinta todo o pincel. É aí que fica aquelas faixas em vez da sombra. A sombra fica mais forte aonde você quer, aqui na borda no caso, e termina em nada. Então esse molha bem o pincel, deixa a água entrar, tira o excesso de água, não é toda a água, é só o excesso. Põe a pontinha, espalha, espalha. Ó, quando eu tô fazendo esse movimento, eu vou largando a tinta aqui no meu azulejo. Então, se eu quero que fique mais forte, eu concentro o movimento em cima da tinta. Se eu quero que fique mais fraco, eu vou descendo um pouquinho, que a tinta vai ficando ali na lajota. Sempre cuidar pra pontinha do pincel ficar dentro da peça, porque senão ela não faz o objetivo, que é colorir essa ponta. Pode ir colocando a tinta assim da maneira que você preferir e depois a gente dá mais uma espalhadinha, tá? Tem aquele D. Quando a gente coloca e às vezes a gente acha que fica um pouquinho vivo, a gente usa um pincelzinho macio, seco e dá umas batidinhas em cima. Que daí a gente vai dar uma suavizada na sombra. A gente usa geralmente o mop, mas ele sumiu. Acho que ele morre. Tira esse. É que nós já estamos guardando algumas coisas, de repente ele já foi pra... Espalha, espalha e encosta. Eu quero ver vocês todas na inauguração da live na loja nova. Será que já vamos fazer lá semana que vem, né? Como eu perdi? A live da semana que vem já vai ser lá? Vamos ver, porque nós vamos ter 2 lugares pra fazer, aqui e lá. Às vezes vai ser aqui e às vezes vai ser lá. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Dá pra ver bem? Agora acho que é ali fora. Sempre você tem que colocar a ponta do pincel aonde você quer sombrear. Então eu vou sombrear essa parte em volta desse buraquinho. Então eu vou colocar a ponta ali.
Às vezes, isso causa uma confusão. Porque eu digo para as alunas, sombreia ali em volta, aqui em volta desse buraco. E daí a pessoa se atrapalha um pouco na posição e às vezes ela faz ao contrário. E daí fica uma faixa feia. A gente só nota depois que... Qual o novo endereço? Fagundes dos Reis, bem em frente à entrada do Colégio Conceição. Espalha, espalha, encosta. Tá? Essa parte aqui tá pronta. Agora eu vou fazer a sombra aqui nesse ozinho, que ele, o fundo dele é palha e os listradinhos é romance. Então eu vou fazer com o mesmo que eu fiz o listradinho, para não ficar muito forte. Me dá uma aguinha limpa, faz favor. Ó, outra coisa. A água aqui já está bordô, meia violeta. Então assim, quando eu vou sombrear um fundo que é claro, que é palha, que é branco, muito cuidado com a água. Porque se a água estiver suja, ele pode manchar aqui o nosso trabalho. Põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Sempre é importante também, eu fiz a sombra aqui, agora eu vou fazer aqui ao contrário. Então eu tenho que secar a peça, porque se eu for fazer esse movimento agora, eu posso manchar aqui onde já está pronto. Vamos ver. A Leti quer ver se serve. Tem os ganchos lindos, né, Leti? Tinha uns que tinha, tipo, uma loucinha, assim, não tinha umas bolinhas de louça, tipo aqueles antigos. Ah, deve existir, não, mas não tinha aqui, eu acho. Aqui não, né, mas sim. na loja. Lembra? Uns com umas florzinhas pintadinhas em cima. Espalha, espalha. De metal, assim, aponta uma bola branca com, tipo, é tipo uma louça, uma... Não me lembro. Tinha com a bolinha de madeira. Não, era tipo um diferente. Eu não lembro. Então eu fiz ali para não precisar ficar secando, eu já vou fazer aqui. Agora eu seco. Às vezes as pessoas acham que a sombra é chata de aprender e chata de aplicar. É só no começo que ela dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você pega o jeito, fica muito fácil. Então não deixem de tentar aprender a sombra, não desistam, porque a sombra faz toda a diferença no trabalho. Ele dá um acabamento na peça. Então agora eu vou fazer aqui dentro também, por fora do buraquinho. Encosta a pontinha, espalha, espalha, encosta. Ó, vai girando o pincel. Aqui eu vou fazer, nesse próximo eu vou fazer orquídea. Sempre o papel tem que estar seco, porque quando a gente coloca, encosta aqui o nosso chanfrado, o papel toalha ele absorve a água. Então se ele já estiver encharcado,
isso não vai acontecer e vai ficar muita água no pincel. Então, esse papel a gente vai trocando conforme a gente vai usando. Tá muito quente, né? Ficou marcado assim. Pegou dentro. Tem um cotonete aqui. Vou dar uma secadinha para seguir adiante. Ficou forte, né? Hã? Ficou forte ali. Não. É que quando as cores são bem contrastantes, ele aparece mais, né? Vou deixar aqui secando. Enquanto isso, eu já vou fazer aqui. Acho que eu nunca passei tanto calor, né? Lava o pincel, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Ai, que ventinho bom. Aqui. Pode apoiar aqui o dedinho, ó. Pra ajudar a ter uma firmeza maior na mão. Vou fazer orquídea. Vou clarear ele um pouquinho. Clarear a orquídea? Ou só escurecer ele um pouquinho, né? Pra não ficar bem igual. Não, aqui vai ficar... É. Empresta ali o... Esse? Uhum. Dá mistura aqui? Muito. Dá. Pode ser. Dá o orquídea. Agora eu vou misturar um pouquinho do orquídea com esse pouquinho de violeta que eu tenho aqui e vou fazer um tom médio. Pra não ficar a mesma cor daqui, tá? Porque eles são vizinhos. E daí só pra ficar um pouco diferente um do outro. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, O pink espalha. tá de magenta? Sim. Olha como já dá a diferença. Vamos tirar o pretinho. Dá uma suavizadinha. Eu tenho magenta. Mistura com canela um pouquinho de preto. Como nós queremos que a nossa peça fique bem alegre. Ó, vai ficar bem bonitinho. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Vou virando a peça.
para facilitar o trabalho. Quanto mais longe for uma cor da outra, mais forte fica a sombra. Então, se você pegar um degradê e se você quiser uma coisa mais suave, você tem que procurar fazer a sombra com uma cor bem próxima da cor do fundo. Eu tô usando aqui cores mais vivas pra ficar... Põe um pouco de pink. Pra ficar um pouquinho mais vivo, que a gente quer que seja uma peça bem alegre. Vamos virando. Mais pink? Acho que sim. Lava. Tira o excesso. Põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Vou molhar mais um pouco. Tá? Assim, a cor natural pra gente sombrear o rosa pink seria o magenta. Mas, como nós já devemos ter guardado o magenta, a Leti misturou aqui um pouco de canela com preto, que fica um bordô. E daí, pra puxar o tom de rosa, a Leti misturou um pouco de rosa pink. Esse que nós vamos sombrear aqui. Às vezes, nós não temos a cor que você acha que precisa para sombrear, mas a gente pode fazer. Sempre que quiser escurecer uma cor, usa um pouquinho de preto e vai tonalizando. Se for preciso clarear, coloca um pouco mais de branco, de palha, e assim a gente vai chegando no tom que a gente quer. Sempre dá uma puxadinha mais inteira. Eu ainda vou fazer depois aqui um buquezinho de flores. Vou virar aqui. Vou dar uma recarregadinha. Essa aqui, essa sombra que nós estamos fazendo é a sombra simples, a sombra pura. Se quisesse, eu podia ter feito todo esse trabalho antes com o pituá, pra já dar pra ficar uma coisa mais forte. Mas a gente preferiu fazer uma sombrinha simples, porque já é uma peça bem trabalhada, com muitas cores e com muitos tipos de stencil. Então a gente resolveu fazer ela com a sombra mais pura, assim, mais simples. Esse tipo de letras a gente depois pode fazer as costurinhas, né? Entre elas, fica bem bom. Depois a gente vai ver o que nós vamos botar mais. Só que como o nosso tempo aqui é reduzido, a gente não pode fazer tudo que a gente quer numa aula. Mas fica a dica.
É para dar profundidade. Vamos secar. Eu preciso de uma linha. Quando a lajotinha está carregada de tintas, é também bom trocar, porque a gente precisa de um espaço livre aqui para trabalhar o nosso pincel. Agora eu vou usar o orquídea, que foi o mesmo que eu usei ali. Então, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Ó, se eu não quero ficar perdendo tempo secando, eu faço de um lado. Faço do outro. Boa noite, Neiva. Boa noite, Neiva. Como estão as suas pinturas? Agora eu vou finalizar esse lado aqui. Para fazer as costurinhas, usa um pincel bem fininho? Uhum. O filete, né? Usa o filete e se quiser também dá pra fazer... Não tem nenhuma peça aí, né? Nós já tiramos todas. Mas eu já explico. Tem uma que a gente faz, que eu gosto bastante, que a gente faz os pontinhos com o boleador em preto, como se fosse um... Como é que se chama? Um buraquinho? É, como se fosse um ilhozinho, né? Aquele. E depois a gente faz a linha em cima. Fica bem bonito. Agora, pra dar uma suavizada, pega o palha ali. Eu vou fazer um esfumaçadinho aqui nelas, com o palha, que sempre dá um charmezinho na peça também. Tira bem o excesso, bem mesmo. E ó, bem de leve. Nós vamos dar uma iluminada aqui no meio da nossa letra. Tá, o rosa aqui vai aparecer melhor. Quando a cor é mais viva, a gente tem que ter mais cuidado na hora de fazer isso. Olha como fica lindo. Estavam achando que ia ficar forte, né? Até eu estava. Esse tipo de técnica a gente deixa assim como se fosse meio... Não fica tão aparente os desenhos de dentro da letra. Ele fica mais delicado. Não passa em cima da sombra. É no meio, tá? Ele fica meio apagadinho, assim, dá uma suavizada. Nas cores mais claras, a gente pode arriscar botar um pouquinho mais de tinta. Vai fazendo movimentos circulares. Olha como ele dá uma apagadinha aqui no stencil. E daí ele fica bem delicadinho. São esses detalhes que vão diferenciando os trabalhos, né, Neiva? Cada coisinha que bota mais já muda, né? Principalmente, a diferença que deu no ar. Principalmente com a sombra.
Olha ali os cabelos excedentes. Esse é um pincel menino que tá com calvície. Não teve Covid, não perdeu esse cabelo. Aí, dá pra ver bem. Dá pra ver, né? Ó como vai suavizando. Ó. Gostaram? Não saiam desse lugar, porque eu ainda vou fazer aqui no cantinho uma florzinha. Só pra dar mais um detalhezinho. Eu vou fazer aqui um buquezinho de flores nesse cantinho, com o pincelzinho língua de gato e com a cor palha. Eu vou fazer aquela florzinha redonda, simples, sempre de fora para dentro, porque o nosso pincel já tem a ponta redonda, então a gente não precisa se preocupar. É só encostar e puxar. Eu vou pintar aqui dentro, vou fechar a flor, porque depois fica mais fácil pro miolinho aparecer, já que o miolo é amarelo e o fundo aqui é escuro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. São florzinhas bem comunzinhas. Eu só vou passar uma mão, porque depois eu vou fazer uma sombrinha nela também. Pode me dar o romance. Lava o pincel, tira o excesso, põe a pontinha. Vou fazendo nas pétalas que estão pro mesmo lado, que daí não preciso ficar perdendo tempo secando. Só vou recarregar aqui. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Que, Leti? Tá tentando ler. Eu vou usar muito grande. Muito grande. Queria usar o stencil que seca mais rápido. Ai, nossa, tem inimigo dela. Hã? Aquelas três bolinhas. Me dá uma lapiseira ali só pra mim marcar aqui o meio. Antes de fazer o miolinho com stencil, a gente dá uma marcadinha. Deixa eu ver. Esse é um pouquinho menor. E eu vou fazer com stencil, porque ele seca mais rápido. Eu coloco a bolinha, eu marco com a lapiseira bem o meio da flor, pra depois o miolo não ficar fora do centro da florzinha. Então eu vou batendo. Tá secando?
amarelo, desculpa, o amarelo é uma cor que tem uma transparência, então a gente tem que passar 10 mãos. eu ia dizer mais de uma mão, mas a Leti já quis ser mais específica. Quer ir secando? Fazer uma sombrinha no meu, que daí ele já tem chocolate. Aqui tá lá na minha frente. Ó, ficou uma florzinha bem sem graça por enquanto, porque agora que eu vou fazer a sombrinha do miolo e depois eu vou fazer ainda os contorninhos. Tá aqui, Leti? Aqui ali na minha mesa, onde eu estava pintando, não tá? Não, mas eu não pegou fazer uma cadelinha. Ah, tá. Eu achei, não. Deixa que eu pego. Só um pouquinho que subiu a minha cor. Ah, escondeu aqui na minha por baixo. Eu tinha escondido. A minha mãe às vezes esconde as tintas. Tá? É o chocolate que eu uso pra fazer o miolo. O chocolate no amarelo fica lindo, porque ele sempre dá um tom, até parece um douradinho. Então eu vou fazer chocolate na parte de baixo e vou fazer palha na parte de cima do miolo. Dá um pouquinho mais de trabalho, as peças que são toda sombreada, mas sempre vale a pena. Agora aqui na parte de cima eu vou usar o palha. Sei que essa aulinha foi mais demoradinha do que o de costume. Ainda falta o filete e o preto. Eu vou fazer aqui um contorninho ainda nela preto. Agora eu vou usar o meu pincelzinho 20 zeros e eu vou fazer o contorninho só para vocês verem a diferença que dá uma peça que tem todos esses detalhes. Bem mão de leve. Vai destacando. Mostra uma assim. Espera que eu só terminar essa, daí eu mostro as com e assim. Olhem a diferença. Essa aqui tá sem e essas aqui estão com contorninho. Vou fazer nessa. E daí vou fazer as folhas. Já tem aí aberta a tinta? Uhum. Tá? Então, essa parte das florzinhas também tá pronta. Agora... Vamos ver, acho que pode ser o maiorzinho. Tira também o excesso. Esse é um pincel de pelinhos sintéticos. Ele tem a ponta bem retinha. E eu vou usar 2 tons de verde. Ó, o mais claro de um lado e o mais escuro do outro.
escuro de um lado, claro do outro. Espalha, espalha. Tá? Então, acho que era isso. Quero saber se vocês gostaram. Aqui eu só vou ligar aqui as folhas, porque elas não ficam voando. Encosta, dá uma apertadinha para ficar mais gordinho aqui no começo e puxa em direção à flor. Esse buquezinho fica uma gracinha e é bem fácil de fazer. Então, agora eu vou fazer o marrom, o raul, todo nessa parte aqui, nas partes de trás das letras, onde ela estaria por baixo. Então, o marrom, apesar de ser uma cor forte, esse marrom que eu uso, que é o Raw Ambert, ele é tipo um café, ele tem a qualidade de dar uma neutralizada nos tons vivos. Então, eu vou fazer mais algumas sombras. Mesmo que seja em cores claras, a gente pode usar. E ele, além de dar profundidade, ele ainda destaca a sombra que está ao lado, que está no lado oposto. Tiro o excesso. Só que assim, ó, eu não vou simplesmente terminar só a sombra aqui no reto. Então, para dar um acabamentinho melhor, eu dou uma puxadinha e termino aqui em nada, tá? Então, agora eu vou fazer pouquinha tinta no pincel. É só para dar mais um destaquezinho na nossa sombra. Eu tô usando esse pincel, o Mop, que ele serve para suavizar as sombras, para dar uma apagadinha mais na nossa tinta que é mais escura. Acho que vai dando destaque. A palavra é grande, é difícil de posicionar aqui, que eu quero que vocês vejam. Então, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Então, agora eu vou fazer ali embaixo do S. Dá uma batidinha. E para não terminar assim no nada, eu vou acrescentando. Ó, aqui eu posso fazer um pouquinho. Agora eu vou fazer põe a pontinha, espalha, espalha. Ó, já vou acabando aqui em nada, ó.
pro nosso S aqui não ficar perdidinho também, sem nada do marrom. Só vou dar uma colocadinha aqui nessa ponta dele. Tá? Então, são coisas simples que depois as pessoas olham, às vezes nem identificam o que é que faz a diferença. E não está pronto, calma lá. Bom dia. Eu resolvi acrescentar mais flores aqui no nosso cabideiro, para dar uma sequência aqui nesse buquezinho. Então, eu vou fazer um buquezinho aqui, que vai pegar nessas 3 letras, e depois eu vou fazer mais um aqui nessa ponta. Ai, será que não vai ficar muita informação? Não, porque vai parecer, a minha ideia é que pareça que isso aqui é um tecidinho com algumas flores aplicadas em cima. Então, sempre a gente tem que mais ou menos imaginar o efeito que a gente quer. Essas flores aqui do cantinho, eu fiz elas clarinhas, palha. Então, as que eu vou fazer aqui, eu vou usar essa cor mais escura, que é a mesma que eu pintei o B, que é o orquídea. E eu vou usar o nosso pincel língua de gato, que é bem simples de usar. Eu falo bastante dele aqui, porque é muito fácil fazer as florzinhas básicas com ele. Já mostrei algumas vezes. É só encostar, puxar de fora para dentro. Ó, é uma florzinha simples. Depois com a sombra, 3, 4, 5. Uma, 2, 3. Eu faço assim, ó, 3 pétalas em formato como se eu fosse fazer uma cruzinha. Só que daí quando chega aqui embaixo, em vez de fazer uma reta, eu faço mais 2. Minhas alunas crianças dizem que é o bonequinho da Vivo. Então, uma cabeça, os bracinhos na posição, 4, 5. Termina. Tá? Então, agora eu vou secar. Como essa cor é uma cor mais escura, eu vou passar mais uma mãozinha em cima das flores, só para ficar um acabamento melhor. Então, já tem ali marcadinho, é só repetir a pinturinha em cima, para não ficar falhadinho. Se você quiser florzinhas menores ou maiores, é só ir trocando o tamanho do pincel. Esse aqui tá sem número, mas deve ser número 8 ou 10. Elas parecem feinhas assim a princípio, mas agora nós vamos trabalhar com a sombra. Ontem eu tive que fazer muito rápido, porque era muita coisa para fazer, mas hoje nós vamos focar mais nesses detalhes. Ó, não sei se dá para vocês enxergarem, aqui por fora das flores e das folhas, eu também fiz a sombra com o marrom escuro.
Então, agora, como eu fiz a flor orquídea, essa cor, agora eu vou usar essa cor, que é o violeta. Ele é uma cor bem forte, bem viva. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de pegar a tinta, não pegar muito e espalhar bem aqui na nossa lajota. Ontem, essa primeira flor, eu fiz a sombra só em volta. Essa aqui eu vou dar uma puxadinha pra fazer desde aqui do miolinho. Ó, entra um pouquinho em direção ao miolinho. Vamos fazendo todas do lado. Imagina que o miolinho é ali no meio. E vamos fazendo as pétalazinhas. Às vezes, as pessoas olham e pensam, ai, que bonito, mas é que assim, a gente precisa, às vezes, investir um pouco do nosso tempo para fazer esse tipo de acabamento. Para mim, seria muito mais fácil eu deixar assim como tava ontem, só com aquela florzinha, e seguir adiante já ir fazendo outra peça. Mas quando a gente quer que o trabalho se destaque e que as pessoas e que seja diferenciado, que as pessoas olhem e queiram aquele trabalho, porque ele é diferente de todos que ela já viu, acho que precisa dedicar um pouquinho mais do nosso tempo. Às vezes não é nem tanto tempo assim. 1 hora a mais numa peça, fazendo esse tipo de detalhe, já muda tudo. Então, eu fiz as que estão nesse lado, agora eu vou secar. Tá, eu fiz então assim, a gente vai virando a peça. Pra ir chegando desse outro ladinho. Sempre usando um pincel chanfrado que seja bom. Eu uso sempre esse do mesmo tamanho, ou é 14 ou é 16. Eu acho que não, mesmo as flores sendo pequenas, não tem problema, porque nós vamos focar, concentrar aqui no lugarzinho pequeno e o pincel não fica todo sujo, então fica só a ponta e conforme a quantidade de água e de tinta que vai definir como é que vai ficar a sombra, não é o tamanho do pincel. Inclusive, eu acho, sempre eu falo para as minhas alunas, eu acho que com o pincel maior, a gente consegue uma sombra mais bonita. Porque quando a gente faz esse trabalho aqui, ó, põe na tinta, espalha, espalha, encosta, a gente está trabalhando a tinta, porque ela vai matizando, ela vai descendo no pincel, que é maior, e vai ficando uma sombra mais bonita. Então, agora eu vou fechar essa partezinha que faltou. Vai fechando todas que ficam do mesmo lado, que fica mais fácil. Pra gente não precisar ficar virando muito. Ó, terminei essas desse lado, aqui tem mais uma.
Porque na primeira puxadinha, que a gente vai do meio para a ponta, e este passa adiante e vai do meio para a ponta, essa partezinha ali de cima fica sem. Então, depois é só completar a nossa sombrinha. Ó, um pouquinho de tinta, a gente já faz quase tudo. Vou ter que virar aqui. Ó, esse pedacinho ali pequenininho que tava sem a sombra. Então, essa florzinha já é um pouquinho diferente da que eu fiz ontem, que eu não fui com a sombra da pétala até o miolo. Então, agora eu vou secar. E agora vamos fazer o nosso miolinho amarelo. Eu ontem fiz com stencil, hoje eu vou fazer só com o batedor, para vocês verem que tem diversas formas de fazer. Acho que não precisa fazer sempre igual, sempre do mesmo jeito. Então agora eu vou pegar a tinta. Esse batedor é um bem pequenininho. E vou fazer aqui um miolinho. As florzinhas não precisam ser idênticas, porque as flores na natureza também são assim, diferentes umas das outras. Tá? Vou secar. Guardar aqui na mesa. O amarelo, como eu falei ontem, ele é uma cor que tem uma transparência, então é sempre bom aplicar 2 vezes ou 3 quando a gente vai fazer algum detalhe com ele. Vou fazer a sombrinha do miolo com a cor chocolate. É sempre essa cor que eu uso para fazer os miolinhos. Eu vou fazer a parte de baixo do miolinho com o chocolate. Espalha, espalha, encosta. Olha como já fica diferente. E a parte de cima, eu vou fazer uma luzinha com o palha. O palha é uma cor que a gente usa, que é quase um branco, mas ele é mais apagadinho, não é aquele branco tão vivo. Deixa eu virar aqui. Encosta a pontinha, espalha, espalha num local limpo do azulejo. Isso que eu ensino, a gente já sempre tem que imaginar que a gente pode usar em outras coisas. Nas florzinhas de resina, a gente pode pintar e fazer essas sombras também, pintar o miolinho. E depois fazer a sombrinha no miolo, sempre dá um destaque lindo, fica bem diferente. Bom dia! Então,
Agora eu vou finalizar as flores com o preto. Ontem eu não falei alguns detalhes que eu vou falar agora. Eu gosto de fazer contorno em algumas coisas porque ele dá um acabamento. Mas assim, ó, não é um contorno grosso e não é um contorno muito forte. Então eu vou fazer com a tinta bem molhadinha. Eu posso fazer aqui no miolinho, ó. Não preciso fazer um contorno reto, posso fazer com alguns puxadinhos. Dá pra ver? Então, eu vou fazendo tipo um costuradinho ali. Ó, vai exercitando. O pincel faz o que a sua mão determina. Então, ó, encosta e faz os puxadinhos, ó, como se fossem uns risquinhos mesmo. Um eletro, tipo assim. Agora eu vou fazer aqui o contorno das flores, bem fininho. Eu vou acompanhar a sombra até o meio do miolinho. Que daí a florzinha vai ficar bem definida. Então, começo aqui da mesma forma que eu fiz a sombra. Ó, do meio até a outra pétala. Quando se vai fazer um trabalho com filete, sempre que ele for com a tinta mais molinha, mais diluída, sempre é mais fácil de executar. Eu apoio a mão aqui na peça. Encosta e puxa. Tudo no trabalho do filete é a pressão do pincel. Então, sempre devagarinho e com calma. Agora eu vou fazer as folhas dessas aqui. Depois eu vou unir, vou fazer já os galhos para unir elas. Eu vou usar o meu verde quilt, que é um bem escuro. Todas essas cores vocês podem substituir, usar cores que vocês já têm. Sempre observando os tons. Ó, vou encostar. Uma das coisas que atrapalha, também eu vejo, é a vontade de fazer muito rápido. Então, calma. Observa o movimento que o pincel tá fazendo. Esse pincel aqui é o da Ceramic, série 303 20 zeros. Ó, ele tem uma pontinha bem pequenininha. Eu geralmente uso o filete ou 2 zeros ou 3 zeros. Ou da Ceramic, que é esse pretinho, ou da Condor também, que é muito bom. Só que eu tô sem nenhum bom ultimamente, eu tenho que comprar mais. Seria esse aqui, que é o 3 zeros da Condor. Esse cabinho bege. Então, agora eu vou fazer as folhas aqui. Eu vou usar 2 tons de verde. Eu sei que eu já falei várias vezes, mas sempre é bom repetir. Eu uso a repetição para vocês fixarem
Quanto mais vezes a gente vê um trabalho ou a gente fazer um tipo de trabalho, melhor fica. Então, eu vou encostar um lado no escuro, um lado no claro. Esse é um pincel chatinho, que tem as pontas lisinhas. Aqui eu fiz a folha simples, aqui eu vou fazer a folha para os dois lados. Então, eu faço um lado e faço o outro, ó. Verde claro, verde escuro. Espalha, espalha. Então, encosta, vai mexendo um pouquinho o pincel. Dei mais uma encostadinha na água, vou recolocar a tinta. Porque ele tem que deslizar, ó. Sempre encosta e vai procurando um final em forma de triângulo, não em forma de quadrado. Ó, vai girando o pincel. Escuro, claro. É só difícil de colocar aqui. Molha o pincel, escuro, claro. Espalha, espalha, encosta. Então, aqui eu vou fazer todas essas folhas. Vira. Deixa eu fazer umas aqui pra cima. Então, o que eu queria mostrar é que às vezes a gente tem que ir acrescentando alguns detalhes para ter aquele acabamento que a gente quer, aquele acabamento perfeito. Então, às vezes é só, vou ter que virar, às vezes é só algum detalhe que tá faltando, uma sombrinha a mais, um acabamentinho a mais, que já fica bem diferente a peça. Então, hoje, a dica de hoje, então, foi principalmente a de dar uma suavizada com o Raw Ambert nas sombras, para dar a sensação de... como que eu vou dizer? Para ficar uma peça, uma sombra mais discreta e mais profunda. Ó, é só ir girando a peça pra gente conseguir fazer as folhinhas. Não, a gente não consegue fazer com a peça parada, porque você tem que achar uma forma que sua mão fique confortável, posicionada. Ó, bem aqui nas emendinhas. Esse trabalho que eu fiz aqui foi para unir essas letras. E eu ainda vou fazer aqui em cima, depois eu vou fazer mais uma sombra aqui por fora das flores. Deixa eu só mostrar um pedacinho aqui pra vocês, já tá na minha hora.
Só para dar um destaquezinho a mais nas nossas flores, ainda vou fazer uma sombra com o marrom escuro todo por fora das flores. Parece que é muito, muito demorado, mas não é. Eu vou fazer uma sombrinha bem suave, vou pegar pouquinha tinta e vou fazer aqui nessa ponta para vocês. Por fora da flor. Por fora de tudo, aqui. Porque às vezes a gente olha e parece que só jogaram aquela florzinha ali. Parece que ela não pertence à pintura. E a sombra com o marrom vai dar essa liga, essa profundidade aqui, ó. Ficou escurinho um pouco? Só pego cadê o pincel? Aqui. Pego o pincelzinho, não precisa ser um mop como esse. Pode ser um pincel mais velho, que às vezes a gente não usa. E que ele é macio e ele só tá um pouco abertinho, a gente pode usar pra isso. Ó, eu vou fazer em volta de tudo. Dos dois lados. Olha como já dá diferença. Entenderam? Gostaram? Você pode até não usar agora, mas eu tenho certeza que você... Eu não sei, eu funciono assim, pelo menos. Eu aprendo uma coisa, muito eu aprendo olhando. E aquilo fica gravado na minha memória, aquele pequeno detalhe. E depois de algum tempo, eu tô pintando... E aí eu aplico aquilo. Então, olhar é sempre importante, o trabalho de outras pessoas. A gente tem que observar o que é diferente. Porque todas nós temos a mesma capacidade de fazer qualquer coisa, só que o que algumas têm mais que as outras é persistência e paciência. Então, eu não gosto de fazer tudo correndo, eu gosto de fazer as coisas com calma, pensadas e trabalhadas. Pequenos detalhes que fazem uma diferença. Fica bem diferente, né, Valéria? A Valéria é minha aluna. E a Valéria também gosta de fazer bem assim como eu faço, nos mínimos detalhes. De observar, né, Valéria, e ver como a pintura vai mudando, só com uma sombrinha, com contorno. Toda a volta. Agora eu posso ficar aqui um tempão, fazendo todo... Aqui agora eu vou fazer tudo em volta das folhas também. Fica muito melhor. Tá? Não terminei bem, mas eu vou depois terminar. Gostaram? Gostou, Valéria? Deixa eu mostrar aqui, de longe. Essa ligação entre as letras, eu posso fazer com flores, eu posso fazer com borboletinhas, com abelhas, só com folhas. E se eu não quiser, eu não preciso fazer.
mas eu acho que sempre dá um toque especial. E eu ainda vou fazer depois aqui, ó, subindo aqui no S e entrando aqui no A. Aqui, então, assim, esse primeiro buquezinho eu fiz com as flores palha e a sombra rosa. Esse aqui eu fiz orquídea com a sombra violeta. Então, aqui eu vou fazer a flor rosa com a sombra rosa pink. Tá bom? Gostaram?